Bom dia, irmãos. A paz seja convosco, amém? Hoje estaremos dando aqui continuidade aos nossos estudos, que estamos estudando Atos dos Apóstolos. A lição 10, a gente estudou na aula passada. Nessa aula de hoje temos o título de lição 11, que estaremos estudando a continuação de Atos e as suas epístolas, amém? Gostaria, irmãos, de estar lendo nesta manhã, juntamente com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, amém? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Também gostaria de estar lendo, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 8 e verso 9. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Amém? Na lição anterior foram estudados o nascimento e o crescimento da igreja, conforme Atos relata, e a ênfase dessa lição é sobre a fase da reprodução do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vamos fazer uma breve oração para que o Senhor possa abençoar nossa lição, nossa aula de hoje. Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, estou aqui diante de Ti, Pai, para Te pedir que o Senhor venha poderosamente abençoar, Senhor, nossas aulas, nossos estudos. Que o Senhor venha falar poderosamente comigo e com cada um daqueles que assim estão participando desse vídeo, Senhor. Que o Senhor venha poderosamente nos dar sabedoria, venha nos capacitar através aqui da Tua palavra, através da Tua lição aqui, Senhor, que estaremos hoje estudando Atos e suas epístolas. E assim eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Já verificamos na lição anterior que o livro de Atos é a narrativa dos primeiros anos da igreja cristã, o período que o livro abraça compreende desde a última aparição de Cristo, por volta de 37 anos depois de Cristo até 61, relatando sobre a prisão domiciliar de Paulo em Roma. Foi em 61 anos depois de Cristo que o médico Lucas escreveu o livro de Atos. A história da igreja continua sendo contada por intermédio de cada um dos cristãos até hoje. Essa lição analisa a cronologia de algumas epístolas, encaixando-as no livro de Atos. Algumas foram escritas em período posterior ao relatado em Atos. As epístolas em Atos. Para facilitar o entendimento, dividiremos esse conteúdo em períodos menores. As datas mencionadas são aproximadas. Anos iniciais de Atos. Esse período está descrito nos 12 primeiros capítulos de Atos e compreende cerca de 10 anos de história, de 36 anos depois de Cristo até 46. Vejamos um esboço dos principais fatos. Aparição e ascensão de Cristo. Atos capítulo 1, do verso 1 ao 11. Eleição de Matias, capítulo 1, do verso 12 ao 26. Derramamento do Espírito Santo, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Sermão de Pedro, capítulo 2, do verso 14 ao 41. Prisão de Pedro e João, capítulo 4, do verso 1 ao 31. Eleição dos diáconos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Martírio de Estevão, Atos capítulo 6, verso 8, capítulo 7, verso 60. Conversão e vocação de Saulo, capítulo 9, do verso 1 ao 30. Propagação do Evangelho até Antioquia, capítulo 11, do verso 19 ao 26. Morte de Tiago, apóstolo, prisão de Pedro e morte de Herodes, capítulo 12, do verso 1 ao 25. Nesse intervalo de 10 anos, foi escrita a primeira carta em todo o Novo Testamento. A Epístola de Tiago, em Atos, não encontramos referência direta a ela,
que foi escrita pelo meio-irmão de Jesus. Primeira viagem missionária de Paulo. Por volta de 46 anos depois de Cristo, o Senhor separou Paulo e Barnabé para uma grande obra evangelística. Atos capítulo 13, verso 2. Posteriormente, denominada de Primeira Viagem Missionária, Atos descreve o enredo da viagem que durou cerca de 2 anos. Vejamos um resumo dos lugares nos quais estiveram e os eventos da viagem. Paulo e Barnabé partem de Antioquia da Síria. Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3. Em Chipre, Sérgio Paulo se converte. Capítulo 13, verso 4 ao 12. Em Perge, João Marcos regressa. Capítulo 13, verso 13. Em Antioquia da Pisídia, Paulo prega na sinagoga. Capítulo 13, do verso 14 ao 52. Passam por Icônio, Listra e Derbe, onde evangelizam e são perseguidos. Capítulo 14, do verso 1 ao 18. Retornam a Antioquia da Síria, pregam em Perge. Capítulo 14, do verso 19 a 28. Foi após a primeira viagem missionária, em 48 anos depois de Cristo, segundo a teoria sul-galácia, que Paulo escreveu Gálatas, sua primeira epístola. Segunda viagem missionária de Paulo. O período que corresponde à segunda viagem missionária vai de 49 a 52 anos depois de Cristo. Paulo e Barnabé discutem sobre João Marcos e Paulo segue com Silas. Atos, capítulo 15, do verso 36 ao 41. Paulo e Silas seguem pelo sul da Galácia e escolhem Timóteo. Capítulo 16, do verso 1 ao 5. Em Troade, Paulo tem uma visão. Capítulo 16, do verso 6 ao 10. Em Filipos, conversão de Lídia, encarceramento de Paulo e Silas. Atos, capítulo 16, do verso 11 ao 40. Em Tessalônica, a casa de Jason, anfitrião de Paulo, é atacada. Capítulo 17, do verso 1 ao 9. Em Bereia, Paulo discursa com base no Antigo Testamento. Capítulo 17, do verso 10 ao 15. Em Atenas, Paulo discursa no Areópago. Capítulo 17, do verso 16 ao 34. Em Corinto, Paulo permanece com Priscila e Áquila. Capítulo 18, do verso 1 ao 17. Paulo regressa para Antioquia da Síria, indo por Cencreia. Capítulo 18, do verso 18 ao 21. Foi durante essa viagem, provavelmente de Corinto, que Paulo escreveu suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Terceira viagem missionária de Paulo. O período que corresponde à terceira viagem missionária de Paulo vai de 52 a 56 anos depois de Cristo. Atos, capítulo 18, verso 23, capítulo 21, verso 17, narra essa fase da história da igreja. Viagem ao longo da Galácia e Frígia. Atos, capítulo 18, verso 22 ao 23. Em Éfeso, preparação de Apolo, vários discípulos. Capítulo 18, verso 24, capítulo 19, verso 41. Viagem pela Macedônia até a Grécia. Retorno pela Macedônia. Capítulo 20, do verso 1 ao 5. Em Troade, Paulo se alonga na pregação e Eutico cai da janela. Capítulo 20, verso 13 ao 38. Paulo segue para Cesareia. Capítulo 21, do verso 1 ao 14. Final da viagem em Jerusalém. Capítulo 21, do verso 15 ao 17. Ao longo dessa viagem, Paulo escreve 3 de suas epístolas, provavelmente de Éfeso. Escreve 1ª e 2ª Coríntios. De Corinto, escreve Romanos. Anos finais de Atos. Primeira prisão de Paulo em Roma. Atos, capítulo 21, do verso 27, capítulo 26, verso 32.
mostra que, em Jerusalém, Paulo foi preso e ficou encarcerado em Cesareia. Depois foi levado em prisão para Roma. A viagem foi bastante turbulenta. Os viajantes passaram por uma grande tempestade e naufragaram no mar Mediterrâneo. Antes de chegarem a Roma, de Roma preso entre os anos 59 e 61 d.C., Paulo escreveu outras 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cartas de Pedro. Entre os anos 60 e 68 d.C., também de Roma, Pedro escreveu 1 e 2 Pedro. Alguns estudiosos desconsideram a presença de Pedro em Roma, embora não seja possível apontar com absoluta certeza. É provável que Pedro estivesse em Roma quando as escreveu, bem como em Roma foi, provavelmente, martirizado. Esse raciocínio é possível pelos seguintes fatos. Pedro era íntimo e ligado diretamente a João Marcos. João Marcos esteve preso com Paulo em Roma. João Marcos estava em Roma na última prisão de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Além da ligação Pedro, Marcos, Paulo, Pedro também menciona Babilônia em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, o que pode significar a Roma da época. Paulo fora do cativeiro. Em 61 anos depois de Cristo, período em que Paulo ficou livre da prisão. Pode fazer mais algumas viagens. Passou pela Ásia Menor e Grécia. Foi entre os anos 61 e 65 depois de Cristo que Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito. Última prisão de Paulo. Em 65 depois de Cristo, Paulo foi preso e julgado. Foi de Roma nesse período que ele escreveu sua última carta, 2 Timóteo. A tradição descreve essa prisão como a última na vida de Paulo. Também teria sido em Roma por volta de 68 anos depois de Cristo, o martírio dele. Linha cronológica. A seguir, apresentamos uma linha cronológica de Atos, relacionando as cartas escritas nesse período. As datas são aproximadas. AD, Anno Domini, seria anos do Senhor em latim. Amém, irmãos? Os irmãos acompanham aí a linha cronológica. As epístolas posteriores a Atos. Das 21 epístolas do Novo Testamento, 16 foram escritas no período escriturístico de Atos dos Apóstolos. Apenas 5 foram escritas em período posterior, a partir de 65 depois de Cristo, seguindo até meados de 95 depois de Cristo. São elas: Hebreus, Judas, 1º, 2º e 3º João. O último livro do Novo Testamento a ser escrito foi Apocalipse. A partir dele, Deus não inspirou mais ninguém a escrever sua palavra. Apocalipse completa toda a revelação de Deus ao homem. Precisamos nos apoiar na história e na doutrina bíblica para crescermos na fé. Estarei lendo agora a conclusão da nossa aula de hoje. Foi sobre Atos e suas epístolas. Amém? Já foi dito que a ordem dos livros do Novo Testamento não é uma ordem cronológica, e sim temática, mas isso não significa que devemos negligenciar a cronologia dos livros. Nessa lição, vimos quando cada carta do Novo Testamento foi escrita, firmando como base o livro de Atos. Releia as epístolas analisando o período histórico em que foram escritas. Amém? Irmãos, estarei encerrando a nossa aula de hoje, mas antes de estar encerrando, gostaria de deixar para os irmãos a seguinte pergunta. Amém? A igreja que vocês fazem parte está se expandindo? Vocês conhecem projetos missionários tanto longe quanto perto do local onde vivem? Amém? Vamos então, irmãos, estar orando hoje para a expansão da igreja nos dias de hoje. Amém? Soberano Deus, eterno Pai,
Nessa manhã, Senhor, eu lhe agradeço por essa aula, por essa lição que o Senhor tem nos proporcionado, foi sobre Atos e suas epístolas. Também, Senhor, nessa oração gostaria de apresentar, Senhor, a expansão da igreja nos dias de hoje. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha derramar Tua glória, Senhor, sobre a igreja nos dias de hoje. Nessa manhã eu lhe agradeço e lhe peço em nome de Jesus. Amém.